Você está procurando informações, um review bem feito a respeito dessa Artemis Black Hawk no calibre 4,5mm com Gasram original de 70 kg de fábrica? Você está no lugar certo, vou falar nesse review tudo a respeito dessa arma, acompanhe. Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão e hoje trago para vocês um review que eu chamo ele de complementar. Porque recentemente publiquei aqui no canal o review completo da carabina de pressão Artemis Black Hawk no calibre 5,5 com Gasram de 70 kg de fábrica. Nos comentários desse review, muita gente me pediu um review também da versão 4,5 dessa carabina, para saber como ela se diferiria em termos de potência, velocidade de disparo, de precisão. Com o apoio da loja Mundo da Carabina e da Fixar, importador exclusivo da Artemis para o Brasil, está aqui. Artemis Black Hawk 4,5 com Gasram de fábrica de 70 kg. Gente, essa Black Hawk é a mesmíssima coisa da Black Hawk do review passado, só que ela é calibre 4,5 e a única coisa que muda nela, gente, é o cano. Todo o mecanismo interno, tudinho, o mesmo Gasram, mesmo mecanismo interno, mudou o calibre do cano. E vai ser muito divertido, muito interessante fazer esse comparativo, porque é uma carabina com praticamente igual, só que muda o calibre. Será que ela vai ser mais precisa? Será que ela vai ser menos precisa? Como é que vai ser a potência dela? Porque a gente está trabalhando com calibres bem diferentes. O 4,5, um calibre mais leve, 5,5, um calibre mais pesado. Como se trata da mesma carabina praticamente, vamos rever aqui minha análise visual dessa Black Hawk, que vai valer a mesma coisa para essa aqui, lembrando só que mudou o calibre. E vamos lá, minhas impressões iniciais a respeito dessa arma foram muito boas. Impressão inicial bem legal. Ela é uma arma, gente, grandalhona. Ó, tem que dar uma afastada, ela tem 1,20 m e pouco. É uma arma bem comprida. É uma arma mais, ela é um pouco, se brincando, é um pouquinho mais comprida que a minha SAG AR 2000 Jet. E ela é um pouco pesada, ela tem por volta de 3,5 kg, é uma arma compridona. Ela chega a ser até um pouco mais comprida que a SAG R1000. Então é uma arma que não é muito voltada para quem é muito tem um físico menor. Então, por exemplo, para quem é mais baixinho, mais fraquinho, para adolescentes, criança, para talvez mulheres, ela é uma arma meio pesada e meio grande demais. Mas para a maioria dos atiradores você vai precisar se acostumar um pouco, porque ela é um pouquinho mais grandalhona, mas você pega o jeito muito fácil com ela. Falando um pouco do tamanho dessa carabina, ela é bem grandinha, viu, gente? Ela é um pouco maior, se não me engano, que a SAG R1000, que já é uma carabina meio grande. Ela tem 1,20 m alguma coisa, acho que ela é até um pouquinho maior que a minha SAG AR 2000 Jet. Ela tem uma coronha de modelo tradicional, mas também com uma telha bem comprida. Isso aqui também lembra a SAG AR1000, que tem uma coronha grandona. A coronha, ou melhor, a montagem dela, porque essa aqui é a coronha, então a parte inteira é montagem e ferragem. A montagem dela é estilo tradicional. Ela tem uma soleira de borracha sólida, com um recorte, gente, bem legal. Gostei muito desse recorte, porque essa ponta aqui dá um apoio bem legal debaixo da axila. Então, para você atirar em pé sem apoio, propicia uma pegada muito boa. A altura da coronha é muito boa, ela é almofadada, a coronha de polímero preto tradicional. O grip dela tem um zigrinado, e esse zigrinado, eu gostei muito desse zigrinado porque ele é um zigrinado em alto relevo e realmente você sente a textura do zigrinado e permite um agarre legal, um agarre firme da sua mão, tua mão não escorrega. Por exemplo, você pega nas Hatsan ou nas CBCs, esse zigrinado aqui, ele é muito fininho, é muito delicadinho e não serve a função dele, que é realmente dar uma textura para tua mão não escorregar. Nessa Artemis aqui não tem esse problema. Ela tem um guarda-mato de polímero,
grandão, um guarda-mato bem legal, então esse guarda-mato aqui tem espaço de sobra para o dedo. O gatilho, a tecla do gatilho é de polímero também e é ajustável, mas eu não vi direito se é ajuste simples ou duplo, não vi isso ainda. A trava é de metal, e o interessante da trava é que quando você ativa a trava não é automática, o que muita gente vai gostar, mas por questões de segurança tem que se tomar um certo cuidado. A trava de gatilho ela fica bem próximo da tecla, então mesmo com a trava acionada, a própria tecla da trava impede um pouco de você acionar o gatilho, o que é uma segurança dupla quando a trava de gatilho está acionada. A telha dela tem nas laterais esse zigrinado ressaltado também, que é muito bom. Poderia ter um pouco aqui embaixo, ficaria melhor, mas não tem. Ela tem trilho, rabo de andorinha, com orifício para stop pin, e ela vem também já de fábrica com um adaptador para trilhos de 20 milímetros. Ela tem uma alça de mira bem parrudinha, de polímero, com ajuste micrométrico. A oxidação negra dela, muito bem feita, sem falhas, gostei. Ela tem um canão comprido. E uma coisa interessante, ela tem esse muzzle, gente, que é um muzzle bem grosso. Ele é grosso a ponto de ser, parece um de guidão de bicicleta. Isso aqui é bem grossão. Ele tem uma fibra ótica na ponta, sem o túnel, o que é um probleminha, porque um túnel aqui protegeria a fibra ótica, tem que tomar um certo cuidado. Esse muzzle, ele não tem somente a finalidade estética, mas também de permitir uma pegada boa do cano para facilitar na hora de você quebrar o cano e armar a arma. Gente, isso aqui gostei muito. Ele tem umas ranhuras laterais que realmente permite que você dê uma pegada boa, tua mão não escorrega. Então, gente, gostei muito. As minhas impressões iniciais visuais dessa arma são muito boas. Você vê que... Pois bem, já fiz a limpeza do cano inicial dessa carabina e já fiz um esquenta com ela. Já disparei 50 vezes e fiz uma nova limpeza de cano. O cano dessa aqui saiu um pouquinho mais sujo do que a 5,5, mas isso é de processo de fabricação normal. Pode ser que elas foram feitas em equipamentos diferentes, então muda o resíduo que se deixa de um equipamento para o outro, mas isso é normal. Fiz a limpeza, deixei o cano interno bem limpinho. Depois do cano bem limpinho, peguei uma latinha fechada dos chumbos Gamo Pro Hunter Penetration, só que no calibre 4,5, o mesmo chumbo que eu utilizei na versão 5,5, e atirei 50 vezes num alvo maiorzinho, aquele ali, ó, aquele alvo de plincão ali, que eu chamo ele de plincão. Coloquei ele aqui a 15 metros e atirei com gosto nele 50 vezes. O efeito diesel durou mais ou menos uns 30 disparos, a mesma coisa que na versão 5,5. Sendo que os primeiros disparos, os primeiros 6 ou 7 disparos, gente, o efeito diesel, como esse chumbo 4,5 é bem mais leve, é metade do peso praticamente do chumbo 5,5, nessa versão do Gamo Pro Hunter Penetration, os chumbos foram supersônicos, então dava para ouvir aquele barulhinho de calibre 22, que é o quê? É o chumbo quebrando a barreira do som. Mas logo que deu 6, 7 disparos, ele já diminuiu, esse efeito diesel já começou a passar e os chumbos já não faziam esse estampido supersônico. Ou seja, já deu para notar que a velocidade de disparo dele estava baixando, mas ainda deve estar um pouco alta. Como está utilizando, a câmera é do mesmo tamanho, o gasram é o mesmo, enfim, ela tem a mesma, vamos dizer assim, cavalaria, empurrando um chumbo bem mais leve. Então eu acredito que esse chumbo esteja ligeiramente, ou talvez sensivelmente, mais rápido do que os chumbos disparados pela carabina, dessa carabina na versão 5,5. Fiz um pequeno teste de chumbos rápido com ela após os 50 disparos. Isso é muito legal, esses Gamo Pro Hunter e os Gamo Pro Magnum, eles estão se saindo chumbos muito coringas. Essa arma gostou bastante desse Gamo Pro Hunter Penetration, e isso é ótimo, porque eu vou fechar com ele para esse review. Eu peguei, comecei a fazer o teste, vi que ela estava agrupando legal, e coloquei um alvo reativo da Lumishot
a 10 metros, porque eu faço o ajuste inicial da mira aberta com teste de chumbos a 10 metros, depois que eu faço o ajuste para 25 para fazer o teste das latas. E, gente, eu devo ter usado uns 20, 25 chumbos para fazer o teste de chumbos, então ela estaria com, vamos colocar entre 80 e 100 disparos. Eu consegui esse agrupamento a 10 metros com ela, tirando em pé sem apoio com a mira aberta. Dá uma olhadinha. No agrupamento que eu consegui com essa Artemis a 10 metros em pé, sem apoio, 4,5 com gastan de 70 quilos. Caramba, olha isso aqui. Ela tá com 70, 80 disparos só. E já permitiu esse agrupamento aqui. Bom pra caramba. Tem 5 disparos aqui. Se fosse uma competição, eu conseguiria fazer aqui 49 pontos. 49 pontos com 3x. Ou seja, muito, muito promissor. Uma carabina, saída da caixa com gastan de 70 quilos e calibre 4,5, fazer um agrupamento dessa 10 metros verde desse jeito, é ótimo, é um prenúncio ótimo da precisão dela. Agora eu vou atirar mais umas 50 vezes com ela, vou atirar em em alvos variados aqui para dar uma maciada final, começar a estabilização dela. Aí eu vou fazer a cronografagem, teste dos chumbos e todo aquele procedimento do review. Estou muito curioso para ver como é que ela vai sair, mas de cara com esse agrupamento, ela já está indicando algo muito, muito bom. Acompanhe. Pois bem, gente, acabei de fazer a cronografagem da Artemis Black Hawk, calibre 4,5, e consegui os seguintes valores usando os chumbos Gamo Pro Hunter Penetration, que são chumbos que têm 7,56 grains, então são chumbos de peso médio para o calibre 4,5. A velocidade média, isso consultando minha anotaçãozinha, meu livrinho de tiro, a velocidade média que eu consegui com essa carabina foi de 277,9. O spread dela deu aproximadamente 10,76 e o desvio padrão de aproximadamente 3 metros por segundo. Então ela está atirando, gente, bem ali na fronteira da zona transônica, que começa mais ou menos aí na faixa dos 270 metros por segundo. Então ela está atirando ali com 277,9, ela está bem na fronteira, mas ela está atirando com uma velocidade alta, como era de se esperar, de uma carabina 4,5 que está com um gastan de 70 quilos. Mesmo assim, ela permitiu um agrupamento muito bom a 10 metros. Aí você me perguntar, mas por quê? Pô, ela não está muito rápida? Não, ela está bem na fronteira. E essa fronteira, gente, não é uma fronteira definida. Ninguém chegou e falou, olha, a zona transônica começa em 270,0 metros por segundo e vai até a velocidade de som. Não, isso é uma zona teórica. Ela começa por volta daí. Esse início dessa zona transônica, gente, depende de muitas variáveis, como densidade do ar, temperatura, um punhado de coisas. Então ela começa mais ou menos por aí. Então, como essa Black Hawk está disparando com 277,9, ela ainda, e está com uma precisão dessa, a gente conclui que ela ainda não entrou na zona transônica. E isso é legal, mas o que eu considero fator predominante para conseguir essa precisão com essa velocidade? O design da carabina, porque ela é uma carabina que vê-se tanto no calibre 5,5 quanto agora no calibre 4,5, que ela tem um design de funcionamento que ameniza em muito os efeitos nocivos provocados por esse gastan pesado de 70 quilos. Você pega aí carabinas que tem gastan de 70 quilos que não oferecem essa precisão. E por conta do quê? Não é só mas um gastan é melhor que o outro. Não, é do projeto da arma. Essa arma ela foi projetada desde o começo ela foi projetada com base nesse gastan. Então ela foi otimizada para esse gastan. E ela tem um esquema do cilindro rotativo, ela tem um mecanismo de funcionamento otimizado. Então isso explica esse ótimo desempenho dela com uma velocidade de disparo alta. Para vocês terem uma base de comparação, eu cronografei agora recentemente a minha HW77 SE calibre 4,5 também,
E ela está dando uma velocidade de disparo média de 239,9 metros por segundo. Ela está com uma mola original de fábrica. Ou seja, ela está trabalhando aí com praticamente 37 aí, mais ou menos 37 metros por segundo a menos. Vamos pegar uma outra arma 4,5, consultando meu livrinho aqui. Deixa eu ver aqui, geralmente a maioria das armas que eu atiro, faço review, são 5,5. Vamos pegar aqui, aqui a Gamo Hunter. A minha Gamo Hunter, ela é calibre 4,5 e ela dispara, ela tá com um gas hand de 45 kg, ela tá disparando com uma média de 237,6 metros por segundo, ou seja, ela dispara até um pouquinho mais rápida do que a HW. Mas esse negócio de velocidade, gente, é muito relativo, depende muito da arma e varia muito. Por exemplo, uma coisa muito importante que eu já fiz um vídeo a respeito disso aqui, gente. A velocidade de disparo varia conforme o chumbo que você usa. Se eu usar um chumbo mais leve em qualquer carabina, a velocidade de disparo vai ser mais alta. Se eu usar um chumbo mais pesado, a velocidade de disparo vai ser menor, né? Tanto que eu fiz um vídeo a respeito disso, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, sobre esse negócio, para você não passar mais vergonha achando, mas essa carabina, o fabricante fala que ela faz 300 metros por segundo e ela está fazendo só 270. Não, isso aí tem a ver com o chumbo que você usa, amiguinho. Então, os prognósticos para o review dessa Black Hawk 4,5 são muito bons. Ela já mostrou que ela tem uma precisão a curta distância muito boa, a cronografagem dela está com um spread muito pequeno, ou seja, ela está com uma velocidade de disparo bastante consistente, e melhor que a média para carabinas de Gasram, e tudo isso indica que ela vai se dar muito bem nos testes seguintes. Agora vamos ver se o calibre 4,5 vai afetar quando a gente atirar nas latas de 10 a 50 metros. De 10 vai acertar, mas será como que ela vai sair a 50 metros? E como que ela vai se sair com aquele balão a 100 metros? A irmã dela, calibre 5,5, deu conta disso tudo. Só nos 50 metros que tive que colocar garrafinha, porque a fibra da mira ótica é muito grossa, não dava para ver a lata, eu coloquei garrafinha. Vou usar os mesmos alvos com ela e vamos ver como é que ela se sai. Acompanhem. Tarde de sol aqui no clube de tiro. Estou aqui com a Black Hawk 4,5. Uma lata de chumbos Gamo Pro Hunter Penetration. Um chumbo que ela gostou. E agora, teste das latas de 10 a 50 metros. Em pé, sem apoio, mira aberta. Vamos acompanhar. Prontinho, gente. Teste das latas de 10 a 50 metros terminado. Vou virar a câmera para mostrar para vocês o resultado. Então, gente, tá aqui as latas. Como vocês puderam acompanhar. 10 metros, tranquilo. 20 metros, tranquilo. Lembrando que, como sempre, a mira aberta dessa arma estava regulada para 25 metros. 30 metros, tranquilo. Nos 40 metros, eu já comecei a sentir a mesma dificuldade que eu senti com a Black Hawk 4,5, 5,5, nos termos da espessura da fibra ótica, principalmente da fibra ótica da massa de mira, que para essa lata menor, nos 40 metros já encobriu totalmente o alvo. Aí, por isso, eu já tinha trazido as duas garrafinhas para 50 metros.
Para 40 metros, gente, eu já tive que fazer uma compensação. Eu já estava imaginando que os disparos iam ter uma caída. Eu fiz uma compensação de um ponto. Aí vocês viram que deu um erro, eu vi que estava passando muito perto. Aí eu fiz um ajuste visual, que seria o equivalente a mais ou menos meio ponto, e deu o acerto das duas latas a 40 metros. Já para as garrafas a 50 metros, eu ajustei um ponto a mais, então em relação ao zero nos 25 metros, para 50 metros está com 2 pontos acima. E acertou tranquilo as duas garrafas. Agora uma coisa interessante, ó. Estão ouvindo? Eu vou mostrar para vocês. Isso aconteceu com as duas, uma garrafa de água, de plástico, estava cheia d'água. Nas duas, tá aqui o chumbo. Deixa eu pegar outra, ó. Barulho também dentro dela. Tá aqui o chumbo. Ou seja, os chumbos, eles atingiram as garrafas, acertaram, conseguiram penetrar o plástico da garrafa. Isso aqui é água com gás, então isso aqui é um plástico bem grosso. Ela estava cheia de água, estava com a tampa e ela entrou, mas ela não deu saída. E tá aqui os 2 chumbos disparados com essa arma. Mesmo assim, foi precisa a ponto de acertar as armas e deu uma pancada para entrar, atravessar a parede da garrafa e derrubar a garrafa. Mas aí vocês vão falar, pô, meu, se a 50 metros ela não conseguiu atravessar essa garrafinha, ela é bem menos potente que a versão 5,5. Aí que tá, vocês se enganam. O que acontece? Gente, eu estou muito acostumado a atirar com isso aqui. Essa garrafa aqui ela é de um plástico mais grosso, igual eu falei para vocês, porque é água com gás. E ela estava cheia de água até a borda e tampada. Ou seja, na hora que o chumbo atravessou aqui, ele tem que atravessar, essa água não vai para lugar nenhum, igual acontece com a lata. Se vocês notaram quando acerta a lata, dá um splash de água pelo buraco onde a gente toma a água aqui, pela abertura da lata. Dá aquele splash de água, ou seja, alivia a pressão. Como as garrafas estão com tampa, não tem esse alívio de pressão. Então, o chumbo, além de ter que enfrentar a resistência do material da garrafa e da água aqui dentro, não tem alívio de pressão para tornar o trajeto dela dentro da garrafa mais fácil. Mas nem por isso essa arma é pouco potente. Duvida? Eu vou mostrar para vocês o que eu achei lá nos pneus do Parabala, 57 metros. Olha, gente, que interessante. Cheguei aqui no Parabala. Fui dar uma olhada aqui, ó. Chumbo 4,5 que eu disparei com a Black Hawk. Achei vários, ó. Tem um aqui. Tem outro aqui. Igualmente aos chumbos 5,5, eles conseguiram penetrar na borracha do pneu. Para você ver, esse aí é um 4,5 e aqui, esse é um 5,5. Então o 5,5 ele é bem maior. E olha que interessante. Esses dois 5,5 aqui acertaram praticamente no mesmo lugar, um encavalou no outro. Legal. Black Hawk também 5,5, gastança de fábrica de 70 quilos. E aqui, Black Hawk 4,5, também com gastança de 70 quilos. Aqui tem vários. Tô aqui, junto dos discos de arado, 100 metros da posição de tiro. Tá lá o balão, costumeiro dos reviews. Agora eu tô curioso de saber, porque com a Black Hawk 5,5, eu precisei fazer 2 disparos para acertar. Um disparo que eu costumo acertar, que é nesse disco aqui, que eu ouço plane, então eu sei mais ou menos onde que tá batendo aqui. Faço a correção visual para acertar o balão lá. A 4,5, como vocês viram, ela já dá uma caída bem mais forte do que o 5,5. Vamos ver como é que eu vou fazer com essa Black Hawk 4,5 para estourar esse balãozinho aqui.
Prontinho, gente. Balão a 100 metros. Estourado com sucesso com a Artemis Black Hawk 4,5. Gas Ram de fábrica de 70 quilos, pistão rotativo. Muito boa. Ufa. Me cansar porque aqui é morro acima. E o que acontece? Eu fiz um primeiro disparo no disco de arado. Pelo som eu vi que pegou baixo. Atirei mais uma vez. Pelo som eu vi que já tinha pego mais próximo do centro. Fiz um disparo, errei. Eu tinha feito um ajuste de 5 cliques a mais na massa de mira. Coloquei mais 2 e acertei o balão. Ou seja, ela se saiu super bem. Arma 4,5. Em pé, sem apoio, mira aberta. Aí você vai me perguntar, pô, mas como é que pelo barulho do disco de arado você sabe se pegou embaixo ou mais acima? Gente, eu atiro nesse clube aqui por volta aí de 10 anos. Eu comecei a atirar de pressão aqui. E eu sei que esse disco, ele tem uma... É mais grosso o aço dele no centro que nas bordas. Então, de experiência de tanto atirar para lá, pelo som, eu sei, pelo tom da batida, eu sei se ele pegou na parte mais fina, que são as bordas do disco, ou se pegou na parte do centro, do miolo. Aí eu já tenho uma noção de onde o disparo pegou. Mas Black Hawk fez bonito a 100 metros. Agora vocês estão indo comigo que eu resolvi incorporar aquele teste de penetração e potência nos reviews. O pessoal sempre pediu e tal. Eu particularmente não acho que é um teste tão definitivo assim, que diz muita coisa, mas atendendo ao pedido de vocês, inscritos e visitantes do canal, eu incorporei. E vou atirar, vocês vão ver naquela plaquinha de madeira decompensado. É uma madeira leve, mas bastante resistente, utilizada com móveis. Dessa vez eu esqueci a minha morsa, então eu fiz uma adaptação aqui com uma chave de boca aqui, ajustável, prendi ela nesse suporte de alvo e ela espero que dê uma firmeza suficiente para fazer o teste. 20 metros em pé, mira aberta sem apoio. Vamos lá. Aqui está a placa de compensado. Eu atirei em locais diferentes para poder analisar de uma forma mais fácil os acertos, se ela atravessou, qual o estrago que ela faz no orifício de saída. Como vocês podem ver aqui, todos os disparos fizeram uma entrada limpa, mas dá para ver que o fundo está se mexendo. Por quê? Porque todos eles saíram. Virando aqui do lado contrário, temos a saída de todos os disparos, gente. Então, a potência desse chumbo Gamo Pro Hunter Impact 7 ponto alguma coisa grains, acho que é isso mesmo, a 20 metros com a Artemis Black Hawk 4,5 com gas Ram de 70 kg foi suficiente para atravessar esse compensado de 1 centímetro e fazer um estrago grande na saída. Entrada limpa, saída deu um estraguinho legal. Ou seja, ela não faz tanto estrago quanto a calibre 5,5. Apesar da calibre 5,5 estar com uma velocidade menor de disparo, só que o chumbo é mais pesado. Então a potência acaba sendo maior, porque existe aí uma equação aí no meio da brincadeira. E a calibre 4,5, apesar do chumbo ser disparado mais rápido, ele tem um peso menor e acaba tendo menos potência. Mas está aqui. Para quem queria saber se essa Black Hawk consegue fazer um estrago a 20 metros, sim, faz.
Prontinho. Testes com a Artemis Black Hawk, calibre 4,5, gascan de fábrica, de 70 quilos, completo. E essa arma se saiu tão bem quanto a irmã de calibre 5,5. Eu confesso para vocês que quando eu recebi essas duas carabinas, eu estava bem ressabiado, bem pé atrás com elas. Eu falei, pô, mas 70 quilos e tal, já tinha feito o comparativo da minha SAG AR 2000, que estava com um gascan de 75 quilos da Quickshot, que apesar dela melhorar muito em relação a quando ela era de mola, que essa SAG AR 2000 veio original de mola. Aí nesse comparativo, inclusive vou deixar o link aí para vocês, eu troquei com a ajuda do Grandina, a gente trocou essa mola original, que parecia uma mola de caminhão, por um gascan de 75 kg da Quickshot. Ela melhorou muito, mas mesmo assim é uma carabina pesada de armar, com um tranco bem saliente. E eu falei, porra, meu, e tá vindo outras duas com gascan de 70 quilos, uma 5,5, beleza. Agora uma é 4,5, fiquei muito pé atrás. E eu vou ser sincero para vocês. Me surpreendi muito positivamente, mas muito mesmo, com as duas. Quando eu comecei no tiro de pressão, a gente tinha bem menos opções de carabinas com um custo-benefício tão bom quanto essas Black Hawks. Se quando eu comecei no tiro de pressão houvessem opções como essas Black Hawks, eu tinha começado muito melhor do que eu comecei. Porque são carabinas muito boas, com um custo muito baixo, então o custo-benefício delas é ótimo. Como eu falei no começo para vocês, a Black Hawk 4,5, gente, é a mesma coisa da irmã 5,5. O que muda é o cano, que tem um calibre 4,5. De resto, gente, ela é a mesma coisa em todos os seus prós e em alguns pequenos contras. O que eu não falei no review, que eu esqueci de mencionar no review da Black Hawk 5,5, é que as Black Hawk vêm com esse muzzle, que eu falei que é muito bom, porque ele é grande, permite uma pegada legal para bascular a arma, para armar. Mas esse muzzle também tem incorporado um supressor de ruído. Então, é por conta disso que ela não é tão barulhenta. E isso é legal, não tinha mencionado essa informação. Então, o muzzle tem supressor de ruído, mas tem um pequeno defeito, que é o quê? Falta o túnel que protege a fibra ótica da massa de mira. Então tem que ter cuidado, porque se isso aqui der uma batida, ou cair, ou alguma coisa assim, vai quebrar fácil. Faltou um túnel aqui. Se eu tivesse essa carabina, eu tentaria adaptar um túnel de proteção aqui. A fibra ótica da massa de mira, como eu já disse para vocês, é um pouco grossa demais, poderia ser um pouco mais fina, mas eu entendo que essa espessura é por conta da proposta da arma. É uma outra informação que eu não tinha passado na versão que eu passei para vocês na versão 5,5, vou passar nessa, é isso aqui. Eu já tinha falado que o bloco do cano é 100% de aço, então para quem curte bloco de aço, nota 10. A trava do bloco do cano é do estilo facão, não é estilo esfera. Tem muita gente que faz diferença, porque o do facão ele é um pouco mais bruto, da esfera ele é mais suave para voltar a carabina aqui, para você voltar a carabina e travar na posição correta. Mas fica essa informação. No mais, gente, é uma carabina muito boa, tão equilibrada quanto a irmã, com uma ótima ergonomia. Agora vamos falar no que interessa, na precisão e na potência dessa carabina. Igual eu falei para vocês, eu estava muito ressabiado, principalmente dessa versão 4,5, por conta desse gascan de 70 kg. Eu falei, meu, ela vai ficar muito potente, vai ficar com uma velocidade muito alta e não vai ter tão boa precisão. E me enganei redondamente e eu fico feliz por isso. O projeto dessa carabina foi muito bem feito, foi muito bem pensado. E pensaram ele tanto para o calibre 4,5 quanto para o calibre 5,5. Isso aí tem a ver com toda a parte da construção, do mecanismo de funcionamento, do cilindro rotativo, enfim, é um conjunto que foi trabalhado, pensado desde o começo para ser otimizado. Ela tem uma velocidade de disparo que está ali lambendo a zona transônica, como eu passei para vocês antes aqui no review. Mas isso, gente, não foi problema para ela
continuar muito precisa. Tanto que eu consegui até um agrupamento muito bom com ela a 10 metros. E quem imaginaria conseguir um agrupamento tão bom com uma arma 4,5 com gascando de 70 quilos? Eu não. Agora eu já sei que isso é possível, graças ao review que eu fiz dessa Black Hawk 4,5. E ela deu precisão para acertar latas de 10 a 50 metros, tão bem quanto a irmã de calibre 5,5, se bem que ela tem menos potência e também a caída do chumbo é maior, mas isso, gente, é explicado pela balística dos calibres. Mesmo assim, também foi possível dar conta do balão a 100 metros, e eu vou falar uma coisa para vocês. Arma 4,5 para acertar balão a 100 metros tem que ser muito boa. 5,5 a arma tem que ser boa. 4,5 ela tem que ser muito boa. Porque senão não vai dar conta de um balão a 100 metros daquela forma. A 20 metros ela tem uma potência muito boa, ela tem uma boa capacidade de penetração, atravessou um pedaço de madeirite de 1 centímetro e, como eu expliquei para vocês, o fato dela não atravessar a garrafa a 50 metros não é indicativo de potência, porque os chumbos dela penetraram num pneu de carro que estava além, 57 metros. Então, ela é muito potente e muito precisa. Uma carabina que me deixou ótimas impressões. Aí você vai me perguntar, pô Charles, mas então qual que você indica para mim? A 4,5 ou a 5,5? Eu vou fazer um vídeo comparando as duas. Eu acho que cabe fazer um vídeo separado comparando as duas, que eu vou colocar em breve no ar. De qualquer forma, você me perguntar, vale a pena comprar essa Black Hawk 4,5? Com toda certeza. Uma das melhores carabinas de calibre 4,5 que eu já tirei. Mas aí se você me perguntar, pô Charles, você compraria essa Black Hawk 4,5? Sim, com toda certeza. Eu compraria e eu indico, porque ela é muito boa, muito precisa. Se você já tem uma arma, você tem, igual eu, curte o calibre 5,5, tem várias armas 5,5, e quer ter uma arma 4,5, fala, eu tenho 2, 3, 5,5, mas quero ter uma 4,5 que ela me permita tanto fazer um plink casual, divertido, quanto participar, por exemplo, de uma prova de papel 10 metros com chance de brigar ali por uma medalhinha. Na boa, te indico essa Artemis Black Hawk 4,5 com gascando de 70 quilos. Essa arma, depois que ela ficar bem amaciada, bem estabilizada, você dar aquela trabalhada no gatilho, para ele ficar um gatilho do teu gosto, e você pegar o jeito da arma, meu, isso aqui fica uma máquina de acertar na mosca no alvo. Então, concluo esse review dizendo que tanto essa Black Hawk 4,5 quanto a 5,5 são muito boas. Fiquei muito feliz de conhecer elas, de fazendo esse review, conhecer essas armas e poder indicar para vocês, sem sombra de dúvida, que são ótimas armas que estão disponíveis aí no mercado nacional e que não faz feio para nenhuma outra arma 4,5 de cano basculante. Se você tem alguma dúvida a respeito, deixe nos comentários, vai ser um prazer te responder. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui a respeito de tiro de pressão, tá ok? Muito obrigado por assistirem mais esse review e até a próxima. Tchau, tchau.